Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas, para mais uma aula de matemática. Mas antes, como você já sabe, de costume, de olho aí no nosso entretenimento. Eu não acredito que eu desci pra tomar café e tu ainda tá dormindo, Inácio. Eu não acredito. Cara, é 10 horas da manhã já. Vamos acordar. Já é 10 horas da manhã. Acorda. É 10 horas da manhã. Tu vai ficar aí dormindo a manhã inteira. Vamos acordar, cara. Levanta. Então, nesta aula eu vou estar falando sobre a posição relativa entre a circunferência e outras formas geométricas. Professor, o que seria posição relativa? Posição relativa, coloque na sua cabeça, é a mesma coisa que distância. Então, eu vou determinar a distância entre dois objetos. Isso é posição relativa. Que distância está a circunferência em relação a um determinado objeto? É isso que a gente vai tratar nesta aula. Então vamos lá, bora para o primeiro, que a posição relativa é a distância entre ponto e circunferência. Bom, nós temos três opções de distância entre um ponto qualquer e a circunferência. Nós só temos três opções. Primeira opção, esse ponto está dentro da circunferência, ou seja, ele está no círculo, está dentro, dentro daquela parte da borda. Então nós dizemos que esse ponto é interno. Se o ponto está sobre a circunferência, nós dizemos que esse ponto pertence à circunferência, ele está exatamente em cima da borda. E a terceira opção é esse ponto estar fora da circunferência. Ele não está dentro e nem pertence, ele está fora. Bom, como a gente pode definir a distância desse ponto em relação à circunferência? Nós definimos a distância de ponto ao centro da circunferência e com relação à medida do raio. Isso fica mais fácil. Então olha só aqui, ó. Nesta parte nós temos essa anotação. Professor, o que significa cada uma dessas letras? Esse Dzinho significa distância. Essa letra P significa o ponto. Esta letra C, o centro da circunferência. E essa letra R minúsculo, o raio da circunferência. Bom, então aqui, ó, do lado esquerdo dessa inequação, eu tenho a distância do meu ponto ao centro da circunferência. O que está dizendo? Que a distância do ponto ao centro da circunferência é exatamente menor que o raio. Então, se isso ocorre, se a distância do ponto ao centro é menor que o raio, significa que o ponto está dentro da circunferência. Nós chamamos de ponto interno. Se a distância do ponto ao centro da circunferência é exatamente igual ao raio, isso significa que o ponto está exatamente na borda, que ele pertence à circunferência. E por último, se a distância do ponto ao centro da circunferência for maior que o raio, ele está com certeza fora da circunferência. Então nós temos essas três opções com relação ao ponto e à circunferência. E aí vocês podem observar exatamente isso que eu acabei de falar para vocês ali na página 157, que é a posição relativa entre ponto e circunferência. Vou mostrar então para vocês da forma geométrica, esta notação da parte algébrica. Na parte geométrica é basicamente isso, né? Então nós temos lá a nossa primeira circunferência, o ponto está dentro da circunferência, repare. Nós temos o nosso raio, que é a distância do centro à borda, e aí o nosso ponto é interno. Temos também a situação número 2, né, que o ponto, olha lá, está sobre a circunferência, está na borda da circunferência, e é a mesma distância do raio. Então nós chamamos que o ponto pertence à circunferência. Agora, na terceira opção, nós temos um ponto que está fora, repara aqui o ponto fora. E nós temos a distância do raio, essa distância, né, a distância do ponto ao centro é maior que a distância do raio. Então nós chamamos de ponto externo. Para lá, ó. O raio é maior do que a distância do centro ao ponto. No segundo, o raio tem a mesma distância do centro ao ponto. E no terceiro raio, a distância é menor do que do centro ao ponto. A distância do centro ao ponto é maior do que o raio, né? Então nós temos essas três opções de relação ao ponto. Se você virar a página, agora nós vamos para a distância e posições relativas entre retas e circunferência. Nós observamos que reta é de uma equação de primeiro grau. Então nós vamos observar agora qual é a relação entre reta e circunferência. Igual à relação do ponto,
Na reta com a circunferência, nós também temos 3 opções. Essas 3 opções são as seguintes. Ou a reta será secante, ou a reta será tangente, ou a reta será exterior. Professor, o que seria a reta secante? Seria o seguinte, mesma anotação, olha só. D de distância, então é distância da reta até o centro da circunferência. Se a distância da reta até o centro da circunferência for menor que o raio, então a reta é secante. Nós dizemos na matemática que uma reta é secante quando ela corta a circunferência em 2 pontos. Ela tem que cortar a circunferência em 2 pontos, aí ela será uma reta secante. Se a reta ela é tangente, professor, o que significa ser uma reta tangente? Significa que a distância, olha só, da reta até o centro da circunferência tem que ser exatamente igual ao raio. A mesma ideia do ponto que está sobre a circunferência. Esta reta ela vai passar na borda da circunferência. Ela vai passar em um ponto específico entre a reta e a circunferência. Por isso que ela vai ser tangente. Ela passa em um ponto específico. E depois, por último, nós temos a reta exterior. Isso significa que a distância, olha só, da reta até o centro da circunferência deve ser estritamente maior que o seu raio, ou seja, a reta não toca a circunferência. Essas são as 3 opções de reta com relação à circunferência. Também, mesma ideia lógica com relação ao ponto. Então, esta opção está lá na página 158 para vocês. Esta é a parte algébrica, vou mostrar também a parte geométrica. Então aqui, ó, primeira opção, a reta ser secante. Lembra, para a reta ser secante, a distância da reta até o centro da circunferência tem que ser menor que o raio. Então, olha só, a reta corta a circunferência. Repare que ela corta a circunferência em 2 pontos, que nem eu havia dito. Ó. Quando a reta corta a circunferência em 2 pontos, ela é uma reta secante. E repare, né, ó, que a distância entre a reta e o centro é bem menor do que o raio. Ó. Então, essa é a definição para a reta secante. A distância entre a reta e o centro tem que ser menor que o raio. Aí a reta é uma reta secante. Opção número 2, reta tangente. É a mesma ideia do ponto que pertence à circunferência. É uma reta que vai passar, ó, bem em cima da borda. Né? Ela só vai tocar em um ponto, que é exatamente esse ponto aqui. Ó. Né? E a distância da reta até o centro da circunferência, olha só, é exatamente igual ao raio. Então essa distância da reta até o centro é exatamente igual ao raio. Por isso que a reta é tangente. E por último, terceira opção, quando nós temos a reta externa. Esta reta externa, ela não vai tocar a circunferência. Então é uma reta que passa fora. Isso quer dizer que a distância, né, o ponto entre a reta e o centro, repare que essa distância, ó, ela é muito maior do que a distância do raio. Essa é a definição da reta que é externa. Então, novamente, temos 3 opções, né, 3 posições relativas entre reta e circunferência, a mesma ideia do ponto. Muito bem, então voltamos na sequência. Até a segunda aula. Aguenta aí! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not